Farmacocinética. O que é? É o comportamento do nosso corpo perante a medicação. O que o nosso corpo faz com a medicação, desde o momento que ele recebe até o momento que ela é eliminada, ok? Então, pessoal, para a farmacocinética acontecer, ela passa por 5 fases, tá bom? De absorção, metabolismo de primeira passagem, distribuição, metabolismo de segunda passagem e excreção. Elas ocorrem nesta sequência. E o que é a absorção? Tá? A absorção é a transformação da medicação para conseguir entrar na corrente sanguínea. Desde o momento que ela entra na via, né, para ela conseguir chegar na química ideal para entrar na corrente sanguínea, tá? Então, todas as medicações, qualquer via, tá, passa pelo processo de absorção, com exceção, tá, da endovenosa. Então, a subcutânea passa, a intramuscular também, sublingual também passa, só a endovenosa que não, que a química dela já foi desenvolvida exatamente para conseguir entrar na corrente sanguínea e para conseguir ser eliminada depois, certo? As demais passam todas por esse processo, beleza? Aqui eu dei eu coloquei o comprimido, né, da medicação via oral. Então vamos entender aqui como é que acontece essa absorção, né? A gente administra o comprimido vai para o estômago. As medicações que são ácidas, que foram feitas ácidas, elas começam o seu processo de absorção aqui, tá? Outras, que na sua maioria já tem um pH mais alcalino, elas já vêm para ser absorvida aqui no duodeno, na primeira porção depois do estômago. Por quê? Porque aqui o estômago meio é mais ácido, tá, pessoal? O pH aqui é de 1,5 até 3,5. E aqui no duodeno, ele já se torna mais alcalino, é de 6 a 7,5, por aí, tá? Então, como que acontece? O que acontece aqui, né? Para depois ela ir para a corrente sanguínea? Acontece que a parte de intestino, gastrointestinal, tira aquela parte grossa mais física, né? E encaminha para as membranas celulares. Todas as nossas células são revestidas dessas membranas, tá? Quando é oral, né, que é um comprimido ou xarope, vai passar pelas membranas celulares do intestino. Quando é subcutânea, membranas celulares da gordura. Quando é IM, membranas celulares do músculo. E quando é sublingual, vai passar pelas membranas celulares da mucosa oral, certo? Beleza. Então, ela foi absorvida, as membranas celulares levaram ela para onde? Para a segunda fase, né? Da farmacocinética, levaram elas direto para a corrente sanguínea, entra pela veia porta, né, que é a porta de entrada do fígado, e aqui no fígado tem uma enzima chamada P450. O que essa enzima faz? Ela ativa o medicamento, né, que estava inativo, ele vai ativar. Por que ele ativa? Porque ela torna ela hidrossolúvel, tá? Capaz de entrar no sangue e capaz de conseguir ser eliminada, tá? Ela transforma essas moléculas para não intoxicar o paciente depois, beleza? Outra coisa que acontece aqui, pessoal, é a biodisponibilidade. Presta atenção nisso aqui. Quando eu tomo uma medicação, eu administro uma medicação, ela entra com uma concentração de 100%. Passou por esse processo, vai ficar em média só 70%, tá? De concentração. Mas a gente já sabe que é isso mesmo que precisa entrar, tá? Então, ela define a concentração, a biodisponibilidade daquele medicamento que vai entrar na corrente sanguínea, certo? Então, aqui, ó, eu já consigo entender por que quando eu dou uma medicação via oral, ela demora mais para fazer o efeito. Porque esse processo aqui
tá? Esse processo aqui dura em média 40 minutos. Então eu vou dizer para o meu paciente, ó, isso aqui vai começar a fazer efeito daqui uns 40 minutos. Quando a medicação é endovenosa, né, ela vai direto, como eu falei, e o seu efeito é imediato. É por isso, tá? A subcutânea demora mais um pouquinho, mas não é o intermediário, mais ou menos uns 20 minutos, né? A IM 15 minutinhos e assim vai, certo? É por esse processo. E aqui eu também já sei, como eu aprendi sobre disponibilidade, por que eu tenho que seguir a regra de dar medicação conforme a bula. Por exemplo, se eu dou uma medicação que é alcalina, né, que é dissolvida aqui absorvida no delgado, e eu dou um suco de laranja que é ácido ou um suco de limão, o que acontece? Né? Eu vou mudar o pH, eu vou estragar aquela absorção, porque meio ácido só dilui com meio ácido, meio alcalino com água, não é mesmo? Então, aqui eu já sei também. Outra coisa, né? Quando eu tô em jejum, o meu estômago fica ainda mais ácido, né? E quando não, ele entra nesse pH, certo? Então, isso também, se a bula diz que é para dar em jejum, é em jejum. Se é depois, né, das refeições, é depois das refeições. Beleza? Certo. O fígado fez essa função, passou por metabolismo de primeira passagem, agora vai entrar, né, para a terceira fase de distribuição. O que é distribuição? É como que ela entra, como que esse medicamento entra na corrente sanguínea. Ele pode entrar de duas formas. Ele livre, correndo aqui dentro sozinho, tá? Ou em ligação plasmática. Ele entra e se liga à albumina, tá? Para poder circular. E qual é a diferença, pessoal? É que essa, quando entra livre, ela passa direto para fazer o efeito terapêutico, então é o efeito mais rápido. Quando ela vem ligada no plasma, aqui na albumina, a albumina, por ser uma molécula grande, ela não ultrapassa a membrana celular, ela não consegue ultrapassar. Então ela fica circulando, tá, ali dentro propositalmente, e depois de um tempo ela libera, ela solta a química, e aí é onde ela vem sozinha, ultrapassa a barreira e vai lá nos tecidos. Então, professora, é melhor fazer essa livre, né? Não, depende. Depende da patologia, depende do tipo de medicação, né? Que eu vou colocar nesse paciente. Porque assim, ela entra rápido, ela faz o efeito rápido, mas também é eliminada mais rápido. E o efeito dela também pode ser mais tóxico. Por exemplo, se é uma medicação que aqui na forma livre eu dou de 4 em 4, na ligada no plasma eu vou dar de 8 em 8. E aqui vocês já entenderam mais uma coisinha lá da prescrição. É o tempo de meia-vida, o intervalo de dose daquela prescrição, daquela medicação. Por isso que aqui eu não posso chegar e administrar um medicamento que é de 8 em 8, vou lá dar de 4 em 4, né? Porque eu vou intoxicar o paciente, ela não foi feita para aquilo, certo? Então, certo, ela fez, né? Ela ou ligada no plasma ou livre, elas foram liberadas e vieram fazer o efeito esperado aqui no tecido. O que é o efeito, o que é a ação terapêutica? É o que eu queria do benefício daquela medicação, por exemplo, se é uma hipertensão, né? Aqui ele vai para o lugar certo dele para melhorar a hipertensão, para baixar a pressão. Se é para uma dor, ele vai para o lugar para aquelas células de tecido para aliviar aquela dor, certo? Então, beleza, fez o efeito terapêutico que queria, agora ele tem que ser o quê? Eliminado. A química não pode ficar ali dentro, certo? Então, da corrente sanguínea, né, vai para onde? Para os rins, fazer a eliminação, tá? Quando a medicação passa por esse processo, tá, pessoal? Tem umas que vão precisar passar pelo metabolismo de segunda passagem, tá? Quando a medicação não faz, quando a sua biodisponibilidade não é totalmente absorvida aqui, quando a sua química não sobra alguma coisa,
Ela precisa passar por isso. Isso aqui é pouco falado, mas é de extrema importância, que são aquelas medicações metabolizadas no fígado. O que acontece? Fez a função terapêutica e ainda sobrou química ali, desses 70%, por exemplo, sobrou 10%, e precisa sair isso aqui. Vai passar de novo pelo fígado, vai voltar para o fígado, e aqui as enzimas vão fazer o quê? Tornar elas ainda mais hidrossolúveis. Vão inativar totalmente daí, tá? O que sobrou. Ok? Aqui são as transferases, né? Essas enzimas, elas vão tornar ainda mais hidrossolúveis para inativar totalmente o que sobrou de química para o rim eliminar. Vai chegar no rim, independente se passou por aqui ou se já veio direto da corrente sanguínea, vai entrar, né, pelos glomérulos. Os glomérulos irão filtrar esse medicamento e vai sair em forma de urina, tá? A sua maior parte é excretada no rim. Outras, né, pode sair também pela bile, né, fezes, pode sair pelo suor. E é isso, daí terminou aqui a questão da farmacocinética. Tchau e até a próxima aula.